Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre um assunto bastante importante de ontem para hoje ou dessa semana, um assunto internacional, porque teve reunião do Donald Trump com Xi Jinping, líder da China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu, juntamente ao Xi Jinping, pela redução das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses. A gente vinha falando sobre isso, né? O quanto com a China, o Trump foi prolongando essa efetivação da taxa, foi ampliando os prazos, e aí a gente chegou a essa reunião que aconteceu ontem com a diminuição da taxa. A alíquota, que estava em 57%, será de 47%. O encontro entre eles aconteceu na manhã dessa quinta-feira, no horário local, aqui atrás de mim, os dois se cumprimentando. Pequim prometeu trégua na medida que exige licença para exportar produtos como terras raras chinesas e a retomada das compras de soja de agricultores americanos, além de ações contra o comércio ilegal de fentanil. O presidente americano disse que ele e Xi concordaram em trabalhar juntos em relação à Ucrânia, acrescentando que a guerra, abre aspas, foi mencionada com muita força, fecha aspas, como um problema. Os líderes ainda concordaram em realizar visitas de Estado recíprocas no ano que vem. O americano será esperado em Pequim em abril, enquanto Xi deve ir à capital dos Estados Unidos depois disso. Vamos falar sobre esse assunto extremamente importante com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, o Rodrigo Medina. Rodrigo, muito bom dia! Quanto tempo que a gente não se encontra aqui no Acorda Metrópolis, é sempre um prazer falar contigo. Te segurei aí um tempão, mas porque a Operação Contenção foi o assunto da semana aqui para o Brasil. Mas esse assuntinho aí de China com Estados Unidos interessa muito ao Brasil e ao que deu já para a gente entender nessa briga, sabe aquela briga que a gente fazia com o irmão, com o amigo, de quem pisca primeiro? Parece que Donald Trump piscou primeiro e Xi Jinping saiu aí conseguindo diminuir a taxa e melhorando a situação da China, que não parecia estar assim tão preocupada também, né, Rodrigo? Bom dia a todos que nos assistem. Bom, é isso mesmo. Esse movimento da gestão do Donald Trump em direção a uma notável distensão das relações comerciais com a China expõe um grau notável de dependência norte-americana de uma série de elementos, né, que afetam não só cadeias globais de suprimentos, mas a todo o comércio internacional, né? A redução de tarifas que nós agora assistimos, né, 10 pontos percentuais, expõe isso. Então nós temos, sobretudo, o acordo havido na quinta-feira, tendo como pautas centrais a retomada da compra de soja por parte da China, soja norte-americana, a suspensão das restrições impostas por Pequim ao acesso a terras raras, né? Mais uma vez afirmando de interesse direto às cadeias de produção e, sobretudo, tecnologia, e é aí que nós encontramos esse grau crescente de dependência norte-americana, sobretudo desses minérios, né? Bom, primeiro, importante dizer, trata-se de uma trégua e não do fim da guerra comercial, mas é uma importante etapa, eu repito, de distensão para todo o comércio e a economia mundial. Distensão temporária, é importante dizer, porque, dado o alto grau de volatilidade nas tomadas de decisão da Casa Branca, não se sabe ao certo quais são os cenários vindouros, mas apontam para as possibilidades agora muito maiores de um consenso na direção necessária para que comércios e investimentos possam ter alguma previsibilidade, né? Portanto, os reflexos dessa trégua já são diretos para toda a economia mundial, para países como o Brasil, por exemplo, né? Bom, a China
suspendendo a restrição ao acesso à exportação de terras raras, não é? Permite para cadeias globais produtivas e que carecem dessa tecnologia para uma série de itens, né? Veículos automotores, aeronaves, defesa, não é? Possam retomar a atividade noutro patamar, porque inclusive algumas cadeias produtivas estavam ameaçadas de serem interrompidas. Então, é um certo alívio já imediato. Ô, Rodrigo, acho que a gente pode falar que também durante essa semana o presidente Donald Trump teve encontro com o Japão. Terras raras também foram, né, mencionadas e colocadas aí no balaio. E a gente teve, claro, no domingo, o encontro do Brasil com os Estados Unidos, num país neutro, o Trump com o Lula, teve essa reunião de reabertura das portas ou de retomar essa relação amistosa entre os dois países, lá na Malásia. E depois da reunião a gente teve, inclusive, o próprio presidente Lula falando sobre isso, o presidente Donald Trump também. O presidente Lula sai muito confiante de que novas taxas devem ser divulgadas em breve, porque aí as duas equipes vêm se encontrando, fazendo algumas reuniões por telefone, também fizeram lá ainda pessoalmente na Malásia. E o presidente Donald Trump sai falando menos sobre teremos novas taxas, mas dá até parabéns ao presidente Lula, que era aniversário dele na segunda-feira, né? Elogiou o vigor do presidente, ficou ali impressionado com o que encontrou. E, para o lado do Brasil, parece que saímos também confiantes, mas nenhuma taxa modificada aconteceu, né, por enquanto. Há uma tendência de que haja, sim, a revisão dessas taxações, sobretudo porque no plano político interno, o governo Donald Trump se depara com uma série de dificuldades. A guisa de exemplo, o shutdown, né, que também revela uma dimensão de enfrentamento do poder executivo norte-americano com a sua base legislativa. Por que eu estou dizendo isso? Que parte da base de apoio do governo Donald Trump, parte da base eleitoral, né, de sustentação do governo Donald Trump é de produtores de soja, né, e eles foram diretamente afetados pelas consequências de uma taxação que acabou, em termos de retaliação, né, a China a deixar de comprar soja norte-americana, respeito à suspensão do acesso a terras raras, não é? É claro, isso afeta diretamente o Brasil, porque a retomada da compra da soja norte-americana tende a diminuir a demanda para produtores brasileiros, não é? Mas o governo Donald Trump engendrando uma aproximação irritante com o Brasil e acenando, não é? Na guerra comercial com a China, tende a tentar superar esse problema interno, não é? E essas relações, uma vez estabelecidas com pautas imediatas, tendem a ser base de apoio para conversações vindouras sobre outros itens, não é? No horizonte próximo já está a questão do acesso às terras raras. É importante dizer, né? Não são nem terras e nem são raras, né? Nós estamos falando aqui de 17 metais que são absolutamente essenciais para a indústria de tecnologia e, como eu disse, ela é usual para uma série de segmentos de itens vários de consumo, repito, de veículos automotores a aviões, né? E a China é líder nesse setor, portanto tem uma vantagem estratégica bastante notável e é seguida exatamente pelo Brasil na segunda posição, não é? Apesar de haver uma diferença estrutural muito grande entre China e Brasil nesse segmento, porque não basta apenas, não é, ter reservas
desses minérios. É preciso deter tecnologia e meios para a sua extração e também refino, que são bastante complexos. Nesse sentido, a China tem larga vantagem em termos negociais. Não é? Tanto é que a retaliação havida desde Pequim, restringindo o acesso às terras raras, funcionou. Não é? E Trump foi pressionado a abrir um canal de negociação e arrefecer os termos da sua guerra tarifária, comercial, concorrencial com esses dois importantes atores, exatamente protagonistas dos BRICS, né? China e Brasil. Bendino, eu queria te fazer mais 2 perguntinhas. Acho que cabe. A gente vai ter uma entrevista importante também daqui a pouquinho, mais uma, aí sobre Operação Contenção e a atenção de governos estaduais para a questão. A gente vai conversar com o governador Ronaldo Caiado, aqui de Goiás, que se reuniu ontem com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para prestar apoio e saber o que o governador precisa ali de ajuda para combater, né, as facções. Mas dá tempo ainda da gente falar de outros 2 pontos com respostas rápidas. E ainda com o Trump aí como pano de fundo. Porque o Trump se meteu também em outros 2 assuntos. Um que era Milei, o presidente da Argentina, nas eleições de domingo também, que aconteceram no domingo, as eleições legislativas de meio de mandato, ele ainda tem mais 2 anos, conseguiu um patrocínio do Donald Trump e, com isso, surpreendeu a todos, já que vinha sofrendo com denúncias de corrupção, né, o governo dele, o país segue em crise econômica e tinha um entendimento de que talvez ele não se desse tão bem nas eleições. Se deu bem, 40%, né, do Congresso argentino agora está com ele, mas também foi uma eleição de abstenção gigante, histórica. Então ele se deu bem, mas parece que os eleitores que foram em massa ou mais, saíram mais de casa para fazer a votação, são já os eleitores que eram dele mesmo. Então não deu para a gente ter uma noção do país. Trouxe, inclusive, um cenário de desesperança, né? De uma população desenganada, que segue triste com a própria realidade. E aí já vão juntar, e aí, de repente, você faz amarra para a gente conseguir falar sobre os 2 assuntos. Trump também vem se metendo em Israel e Hamas. E aí, durante essa semana, a gente teve o Benjamin Netanyahu quebrando, né, o cessar-fogo que tinha sido ali todo organizado pelo Donald Trump. Acho que a gente pode tentar falar sobre esses 2 assuntos muito rapidinho, Rodrigo. Pois bem. Bom, começando pela Argentina, tenho total acordo, Natália, com a sua análise, porque, enfim, não demonstra a vitória colhida pelo governo de Javier Milei nas eleições parlamentares uma manifestação de apoio, não é, do eleitorado mediano às suas agendas, não é? Porque, como bem dito aqui, os malogros dessa política ultra neoliberal, austericida, não é? De estrangulamento orçamentário, agrava o quadro de crise estrutural, econômico-social argentina, né? E os problemas da miséria e do desemprego crescentes naquela realidade. Mas revela a superior capacidade de mobilização dessa ultradireita, né? E um tom de desesperança e também de incapacidade de mobilização de quadros mais progressistas. Então, essa é a minha avaliação. Evidentemente, os resultados dão um sobrefôlego ao governo de Javier Milei para mais 2 anos de uma certa contra-reforma do Estado. Bom, em termos de síntese, é como eu vejo esses resultados. Com relação a Israel, nada fora do que nós já havíamos antecipado como os cenários mais prováveis, não é? O rompimento dos termos de uma primeira etapa, tão somente, de um acordo de paz que eu considero inexequível,
dados os elementos de contradição interna, né, que caracterizam o governo de Benjamin Netanyahu, e a trégua haveria de ser rompida, sobretudo porque a guerra ela é extremamente necessária nessa perspectiva para a manutenção de condições de estabilidade interna de um governo que tem mínima maioria no parlamento, não é? Afiançada por setores ultra-ortodoxos que não têm acordo com aquilo que foi apresentado, né, no final de setembro pela Casa Branca como etapas subsequentes de um acordo de paz. Então, ainda que tenha havido a cúpula do Egito e celebrado uma vitória que significaria uma aurora de um novo tempo para o Oriente Médio, acabamos verificando que é muito menos do que isso, não é? E pior, enquanto palestinos retornam para suas localidades, não é? A retomada dos ataques os expõe coletividades a situações de muito maior vulnerabilidade, provavelmente, do que antes havia. Não é? Então, vejamos como a Casa Branca se portará frente a esse cenário mais factível, não é? A de ruptura dos termos da paz e impossibilidade de implementação das etapas subsequentes. Perfeito. A gente conversou com Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações de Assuntos Internacionais da Unifesp. Medina, é sempre um prazer te ter aqui com a gente. Valeu, viu? Obrigado, Natália. Obrigado a todos. Valeu. É isso. A gente vai voltar a um dos assuntos, né? Ou o assunto da semana aqui para o Brasil,